E aí, galera da UAB, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Bernardo Montalvão e desde já, quero logo pedir a vocês que passem a me seguir nas redes sociais, Facebook e no Instagram. No Facebook, na minha fanpage, Bernardo Montalvão, e no Instagram, Bernardo_Montalvão. Bem, eu quero nessa meia hora que tenho para conversar com vocês, dar uma série de dicas e ao mesmo tempo já convidar vocês a conhecer os nossos diversos livros da editora juspodium.com.br, dentre outros o nosso Manual de Teoria e Filosofia do Direito, bem como também a nossa Resolução 75 do CNJ, dedicada a todas as disciplinas das humanidades, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, Teoria do Direito e assim sucessivamente. Bem, a prova da OAB, há pelo menos, digamos aí, uns 5 ou 6 anos, passou a cobrar a filosofia do direito e essa prova normalmente exige de nós duas questões de filosofia do direito que muitas vezes oscila entre filosofia do direito e teoria do direito. E nessas duas questões nós já percebemos que, olhando para o passado, os 3 autores mais cobrados até hoje pela prova da OAB foram Norberto Bobbio, número 1, Aristóteles, número 2, e Kant, número 3. E os assuntos, entre os assuntos mais cobrados pela prova da OAB estão, sem dúvida, primeiro, disparadamente, o tema da justiça, como um dos assuntos mais cobrados pela prova da OAB. Segundo, o tema da teoria do ordenamento jurídico, que é um tema muito mais de teoria do direito do que o tema de filosofia do direito. E terceiro, um outro tema que costuma ser cobrado com muita frequência pela prova da OAB, as escolas de filosofia do direito ao longo do tempo. Lógico que outros assuntos ali e acolá, como hermenêutica jurídica, norma jurídica, dentre outros, são também temas lembrados pela prova da OAB, teoria da argumentação jurídica, mas são lembrados com menor frequência do que esses 3 assuntos por mim mencionados inicialmente. Então eu vou me deter logo de imediato nesses 3 assuntos, procurando dar dicas sobre esses 3 principais autores mais cobrados pela prova da OAB. Agora, antes de fazer isso, eu já também gostaria de convidar vocês a dizer que minhas apostas, caso a prova do OAB venha a fazer uma pergunta sobre algum autor novo que a prova ainda não cobrou, eu apostaria em 2 autores, ambos, diga-se de passagem, norte-americanos, ambos com muita repercussão dentro dos Estados Unidos. Eu estou referindo-me a Richard Posner, de um lado, e a John Rawls, do outro lado. John Rawls, um ícone da teoria da justiça, Richard Posner, um ícone da chamada leitura econômica do direito, em inglês seria Law Economics, ou seja, faz parte daquela corrente que sustenta que o ordenamento jurídico, as garantias jurídicas, as normas jurídicas podem e devem ser lidas a partir de uma perspectiva econômica. Nisso se encontra um pensamento de Richard Posner, tá bom? Bem, mas vamos então aos autores que eu pontuei já aqui para os senhores como sendo os autores com maior frequência olhando para as provas passadas da OAB. Bem, vamos a Bobbio. Bobbio foi cobrado pela prova do OAB pelo menos 4 ou 5 vezes e em todas as perguntas que foram feitas perguntas sobre teoria do ordenamento jurídico, tá? E sobre teoria do ordenamento jurídico, o próprio Bobbio dispõe de um livro conhecido como Teoria do Ordenamento Jurídico, livro esse que até agora foi o livro mais cobrado pela prova do OAB. Então, quais foram as perguntas que caíram lá sobre o livro de Bobbio na prova do OAB? Primeira que você deve anotar. Para Bobbio, existe lacuna ideológica? A resposta é sim, existe lacuna ideológica. E o que vem a ser lacuna ideológica para Bobbio? Aquela situação na qual o juiz de direito, apesar de saber que existe uma norma jurídica no ordenamento, mas ele pessoalmente não concorda do ponto de vista ideológico com aquela norma e alega em sequência
que a norma existente no ordenamento jurídico está entrando em conflito com o restante do ordenamento jurídico e faz essa alegação com o objetivo de, em sequência, alegar que existe uma lacuna e ele, o juiz, criar uma norma jurídica específica para aquele caso concreto. Então, essa circunstância, denominada por Bobbio como lacuna ideológica, não é defendida por ele, nem tampouco por Kelsen, mas é denunciada, né, como sendo sim uma circunstância que muitas vezes pode ser observada na prática, observando o comportamento dos magistrados. Tanto Bobbio como também Kelsen, né, eles divergem fortemente acerca da existência ou não de lacunas. Kelsen vai afirmar veementemente que dentro do ordenamento jurídico não existe lacunas, porque para ele o ordenamento jurídico é completo, ao passo que para Bobbio sim é possível existir lacunas, e ele, Bobbio, faz uma classificação das mais variadas espécies de lacunas, dentre outras, a lacuna ideológica é uma delas. Pois bem, outra observação que também já foi cobrada pela prova do AB, que também está no livro de Bobbio, esse que acabo de falar, é a distinção entre interpretação extensiva e analogia. Os senhores sabem, né, que a analogia é um método de integração, de preenchimento de lacunas, ao passo que a interpretação extensiva não. A interpretação extensiva parte do pressuposto que a norma já existe, portanto não há uma lacuna, nós apenas estamos estendendo, dilatando, né, os efeitos dessa norma para aquele determinado caso concreto. Então, essa pergunta acerca da distinção entre analogia e interpretação extensiva também já foi cobrada pela prova do AB e também foi cobrada citando o livro de Bobbio. Também citando o livro de Bobbio, a prova do AB perguntou a nós, né, qual era a escola de filosofia do direito que sustentava que o direito só poderia ser produzido por parte do Estado através do processo legislativo e que a lei seria a única e exclusiva fonte do direito, portanto não admitindo nenhuma outra fonte do direito, por exemplo, repudiando os costumes. E a prova do AB, ao falar sobre isso, fez uma observação a um dos livros de Bobbio, não mais o anterior, né, mas sim a um outro livro, O Positivismo Jurídico, um livro de capa amarela da editora Ícone, e neste livro Bobbio sustenta que esse entendimento defendido por essa escola é defendido pela escola denominada como escola de exegese ou exegetismo jurídico. Então, Bobbio, que teve mais uma vez seu nome lembrado pela prova do AB, mas em outro livro, não mais Teoria do Ordenamento Jurídico, mas no livro Positivismo Jurídico, teve a ele associada essa pergunta sobre escola de exegese, perguntando-nos uma das características da escola de exegese, que é exatamente essa, a de exigir a exclusividade do Estado na produção do direito por meio do processo legislativo, repudiando qualquer outra fonte do direito, tá bom? Bem, a mesma prova do AB, em ocasiões passadas, né, ela já nos fez perguntas também, é bem verdade, sobre Kelsen, só para fazer esse bate-bola aqui com Bobbio. Mas quando ela fez perguntas sobre Kelsen, ela não fez nenhuma pergunta sobre o ordenamento jurídico, muito pelo contrário. Ela fez uma pergunta sobre Kelsen relativa à hermenêutica jurídica, exatamente com o objetivo de induzir o aluno a erro. Por quê? Porque eu diria assim, 99% dos alunos acreditam que Kelsen, né, faz a confusão entre norma e lei, ou seja, acredita que norma é a mesma coisa que lei na cabeça de Kelsen, e não é verdade isso. 99% dos alunos acredita que Kelsen está dizendo que o juiz, quando aplica a norma jurídica, ele deve aplicar
ipsiliteri a norma jurídica ao caso concreto, não dando margem alguma ao magistrado para ter qualquer tipo de subjetivismo ou de qualquer tipo de discricionariedade na realização da interpretação da norma jurídica. O que, mais uma vez, é um equívoco da maioria dos alunos, grosseiro, diga-se de passagem, e a prova do OAB se aproveitou disso habilmente, ou seja, aproveitou-se dessa imagem errada que a maioria dos alunos tem sobre Kelsen, porque no capítulo 8º do livro Teoria Pura do Direito, aqui no Brasil, publicado pela editora Martins Fontes, os senhores encontram lá, né, trechos e mais trechos de Kelsen sustentando que a interpretação jurídica ela é a um só tempo cognitiva, bem como subjetiva. Ou seja, interpretar juridicamente a norma jurídica não é apenas uma atividade de conhecimento, de obter conhecimento para melhor interpretar a norma e o caso. É também uma atividade subjetiva, é dizer que, de alguma forma, demanda por parte daquele que interpreta, no caso, o juiz, que é a pessoa autorizada pelo ordenamento jurídico a interpretar, né? Demanda por parte desse que interpreta algum tipo de subjetividade na análise do caso, de modo que Kelsen, né, efetivamente aceita que toda e qualquer interpretação jurídica, no limite, haverá nela alguma coisa de subjetiva, de arbitrária. Razão pela qual, né, ele, o próprio Kelsen, vai fazer uma distinção entre aquilo que ele chama de interpretação autêntica e interpretação doutrinária, dizendo-nos que interpretação doutrinária é aquela que é realizada pelos professores nas faculdades ou pela doutrina, mas que não tem a capacidade de vincular, de obrigar, né, a quem quer que seja, a de levar a quem quer que seja a ter que obedecer àquela interpretação. Não. A interpretação autêntica, por sua vez, no modo como a sustenta Kelsen, essa sim. Essa é vinculatória, essa é obrigatória, essa tem que ser seguida e essa é feita, esse é o grande detalhe da interpretação autêntica do modo que entende Kelsen. Porque ela é autêntica na medida que é uma interpretação autorizada. A autenticidade aqui tem a ver com autorização dada por quem? Pelo ordenamento jurídico. A quem? A determinados indivíduos específicos. Por exemplo, o legislador, ele pode ser autorizado a interpretar a norma anterior por ele mesmo criada. Por exemplo, o magistrado, na hora de julgar um determinado caso concreto, através de um processo. Por exemplo, a autoridade administrativa, no curso de um processo administrativo que precisa interpretar a norma e decidir aquele caso administrativo, também é autorizado pelo ordenamento jurídico a interpretar. Em todos esses casos, temos aquilo que Kelsen chama de interpretação autêntica. E ele, Kelsen, enxerga a norma jurídica, ele faz uma subdivisão de norma jurídica genérica e específica. Aqui ele chama de norma jurídica genérica, é o que ele denomina como sendo uma moldura aberta. Aberta a quê? A mais de uma interpretação possível. E resultante ou a posteriori, ou seja, depois de feita a interpretação diante do caso concreto, resulta dessa interpretação aquilo que Kelsen chama de norma jurídica específica. Então, a norma jurídica genérica, ela antecede a interpretação, dando um leque de possibilidades de como se pode realizar a interpretação daquela norma diante daquele caso, e uma vez feita a interpretação, resulta dela uma específica norma, a norma do caso, que será nada mais, nada menos que a sentença prolatada pelo juiz, que a sentença é vista por Kelsen como uma norma jurídica, por ele denominada como norma específica. Aqui Kelsen foi pioneiro em todos os sentidos. Primeiro porque antes de Kelsen ninguém havia afirmado que a sentença também é uma norma. Então, nesse sentido, Kelsen foi pioneiro. Ou seja, ao afirmar que
juiz, ao fazer a sentença, está produzindo uma nova norma para o ordenamento jurídico, e essa norma é aquilo que podemos denominar, aos olhos da doutrina de Kelsen, de norma específica. E outro aspecto, Kelsen também foi pioneiro ao dizer que a norma que existe no ordenamento, antes do juiz interpretá-la para decidir o caso, é aquela que Kelsen, denomina como norma jurídica genérica, e dá essa metáfora de uma moldura de um quadro, porque pensem, na moldura de um quadro há sempre uma tela em branco, que pode ser pintada de 1001 formas diferentes pelo pintor que assim exerce a sua arte. O mesmo Kelsen quer dizer com relação à norma jurídica genérica, ela é uma moldura de possibilidades, senhores, ou seja, ela abre espaço dentro daquelas balizas, dentro daqueles limites, que o juiz interprete-a e decida o caso do modo como entender adequado dentro daqueles limites. Isso não é, por consequência, ativismo judicial, antes que a essa altura os senhores estejam pensando nisso. Não, eu vou tentar dar um exemplo bem grosseiro para ver se vocês me entendem o que é que eu estou querendo dizer. Quando Kelsen está a nos falar de norma jurídica genérica, pensem na situação do matar alguém em pena de 6 a 20 anos. Ora, a moldura que temos aqui é, o juiz pode condenar o indivíduo? Pode, mas dentro dos limites de 6 a 20 anos, na hipótese de homicídio simples. Lógico que aqui, antes que os penalistas venham a me condenar, mas caso exista uma causa de diminuição de pena, a pena não pode ficar a menor ou a maior desses limites? Pode! Mas essa circunstância não desfaz o que Kelsen está dizendo. Os limites, as balizas foram colocadas pela norma jurídica genérica, dizendo ao juiz, olha juiz, se você for condenar e aplicar a pena privativa de liberdade, você pode fazê-lo desde que respeitado esses limites de 6 a 20, ou seja, em outras palavras, o que é que a norma está dando ao juiz? Um leque de 1001 possibilidades de como ele vai condenar aquele indivíduo. 6, 7, 8, 12, 15, 14, 16 anos e 6 meses, enfim, são 1001 possibilidades. Essas 1001 possibilidades é que levam ele, Kelsen, a dizer que, anotem essa afirmação de Kelsen, de que a interpretação não nos leva nunca a uma única resposta correta. Então, no sentido que Kelsen assim defende, ele categoricamente afirma, portanto, na contramão de entendimentos como o de Ronald Dworkin, autor do livro Levando os Direitos a Sério, de que a interpretação não nos leva a uma única possibilidade de resposta correta, ok? Penso que, portanto, essas dicas de Kelsen Bobbio aí ficaram bacanas. Vamos então falar um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles, autor do livro Ética Nicômano, bem como do livro A Política. O primeiro livro já foi cobrado pela prova do AB, indagando-nos o que era justiça para Aristóteles. A resposta era: a justiça está no meio termo. É dizer, a justiça não está nas extremidades, nem no excesso, nem na escassez. A justiça está no ponto de equilíbrio, daí porque quando Aristóteles nos fala, ele nos fala de equilíbrio, de balança, de sopesamento, o que nos remete por consequência, dentro do pensamento aristotélico, de que a justiça está umbilicalmente ligada à noção de igualdade. Aristóteles, a seguir, faz uma subdivisão de duas categorias por ele imaginadas de justiça, que seriam elas a justiça comutativa e a justiça distributiva. A justiça comutativa e distributiva também, essas duas espécies, foram também seguidas e adotadas por pensadores e filósofos durante a Idade Média, sendo esse o caso, por exemplo, de Santo Agostinho, bem como de São Tomás de Aquino, autores que já foram cobrados pela prova do AB exatamente sobre essa classificação de justiça comutativa e justiça distributiva. Pois bem, e o que é que você pode saber sobre justiça distributiva e comutativa? Primeiro, que são espécies de justiça que não estão levando em consideração
a singularidade do caso concreto. Dentro dessas duas espécies, nós estamos ainda falando da norma genericamente, ou seja, de forma abstrata, sem levar em consideração um determinado caso concreto em especial. Pois bem, nesse sentido, Aristóteles nos diz que na justiça comutativa nós presumimos que os indivíduos envolvidos naquela situação encontram-se em situação de igualdade, ou seja, presume-se que os indivíduos envolvidos estão em igualdade de condições. Daí porque Aristóteles tende a associar a chamada justiça comutativa àquilo que anos e anos e anos e anos mais tarde viria a ficar vinculado aos chamados ramos do direito privado, direito civil, direito empresarial, direito comercial, na minha época, né, de graduação. Ou seja, justiça comutativa está, portanto, associada a esses ramos de direito privado. Por quê? Porque presume que entre os indivíduos existe uma situação de igualdade de condições. Ao passo que, na justiça distributiva, vai nos dizer Aristóteles, presume-se que os indivíduos estão em situação de desigualdade de condições, razão pela qual é preciso reequilibrar, né, a igualdade de condições na hora de distribuir o direito. Daí porque, presumindo existir essa desigualdade de condições na chamada justiça distributiva, nós vamos distribuir o direito de maneira diferente. Daí o motivo pelo qual autores posteriormente vão associar a justiça distributiva aos chamados ramos do direito público, em especial direito penal, direito administrativo e por aí vai. Ou seja, quando falamos de justiça distributiva, estamos pensando nos ramos do direito público. Quando falamos de justiça comutativa, estamos pensando nos ramos do direito privado. Quando falamos de justiça distributiva, estamos falando de desigualdade, de hipossuficiente, porque existe uma desigualdade de condições. Quando falamos de justiça comutativa, estamos falando de uma igualdade presumida de condições entre os indivíduos envolvidos na situação. Tá claro isso aí? Pois bem, mas Aristóteles percebe que a norma, quando aplicada ao caso concreto, por mais que ela tenha sido feita com o intuito de ser justa, eventualmente ela pode acabar sendo injusta na própria aplicação diante do caso concreto, considerando que a norma ela é sempre genérica e o caso ele é sempre singular, único, ímpar, específico. Daí que ele percebe, olha, talvez seja necessário, quando o magistrado for julgar o caso, que ele se perceba, se atenha às circunstâncias, se não é preciso ajustar, adequar, corrigir de alguma forma a aplicação daquela norma ao caso concreto. O nome desse ajuste, dessa adequação, dessa correção, a que Aristóteles denomina como equidade. Caso, isso que eu vou falar aqui já caiu em outras provas de concurso, por acaso, sabe-se lá Deus se a prova do AB não pode fazer uso dessa metáfora, Aristóteles, para explicar a ideia de equidade, faz menção ao que ele chama da régua de Lembus, que era uma régua na antiga Grécia capaz de se adequar, de se ajustar às pedras, ou seja, se ajustar metaforicamente aos casos, né? E adequar-se com o objetivo de buscar a justiça no caso concreto. Eis que equidade é vista por muitos como a justiça do caso concreto, porque é uma justiça que consegue se ajustar, se adequar à singularidade de cada conflito. É isso que Aristóteles está, portanto, nos convidando a pensar. Bem, eu queria ainda, no tempo que me resta, dar uma dica curta e grossa sobre Kant. Kant, ele é opositor de qualquer tipo de utilitarismo jurídico. Ele defende que as normas jurídicas diferenciam-se das normas morais porque as normas jurídicas são heterônomas. Ele é contrário à chamada teoria do mínimo ético. Essa teoria do mínimo ético foi defendida por Jeremy Bentham, tá claro? E ele, Kant, é um dos maiores defensores
e o grande inicial mentor do chamado princípio da dignidade da pessoa humana, princípio que é pela primeira vez por ele defendido no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Eu espero que os senhores tenham gostado das nossas dicas e convido-os a nos seguirem nas redes sociais. Bernardo_Montalvão está cheio de quadros sinóticos e dicas lá para vocês. Aquele abraço.